Olá, queridos, mais uma vez aí no Upper Chamber com a mensagem expressa aí para você, para abençoar a sua vida. Antes mesmo de nós começarmos, eu queria te pedir, dá um like aí no nosso vídeo e se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal. Nós nos sentimos muito honrados de podermos estar com vocês, de poder compartilhar algumas das coisas do coração do Senhor. Você talvez pode estar dirigindo o seu carro ou em casa e ouvindo essa mensagem, e eu espero que seja edificante para a sua vida. Tem uma mensagem no meu coração esses dias, e é bem... É o início, é um ciclo de algumas mensagens, mas é sobre a jornada de um profeta. Você deve falar, Judson, mas eu não sou profeta, o que isso tem a ver comigo? Mas tem a ver com você, presta atenção. Diz assim, a jornada de um profeta. Sempre que eu penso sobre o ministério profético e a importância no ministério profético, na edificação da igreja, sempre que a gente fala de profeta, a gente sempre pensa naquele cara doido, né? Doido assim, né? Aparência meio doida, vestindo uma roupa toda estranha, com aquela barba compridona. Então a gente tem uma ideia do profeta totalmente alienado e totalmente fora do contexto da igreja local, mas as pessoas ficam surpresas como que Deus preparou o ministério profético para trabalhar com a igreja, para edificar a igreja. O ministério profético não é algo assim alienado da igreja, pelo contrário, ele é extremamente fundamental para a igreja. E eu creio que o Senhor cada vez mais quer amadurecer o ministério profético, amadurecer a igreja nesse ofício para que a igreja entenda. Uma das coisas que a gente fala muito é que uma igreja precisa ser profética, né? O que quer ser profética? O profeta é aquele que entende o passado, que sabe onde estar e tem uma visão do futuro. Muitas vezes a gente só fala do passado e a gente fica nostálgico. Ou às vezes nós só falamos do presente e não enxergamos o futuro e ficamos angustiados e deprimidos. Ou muitas vezes nós somos daqueles que só pensam no futuro e não conseguimos nos estabelecer no presente. O ministério profético, ele não só vê o presente, mas ele consegue aprender com os erros do passado. Ele consegue sonhar com aquilo que está no futuro, e ele consegue sentir o cheiro daquilo que está no futuro. Enquanto eu estava dirigindo aqui para o nosso estúdio, um amigo meu mandou uma mensagem falando sobre a primavera, né? Ele falou, a primavera está chegando, e ele falou que ia falar sobre isso numa live dele, e eu estava lembrando, na cidade que eu morava no Brasil, em Nova Lima, na montanha. Eu não sei se onde você mora tem essa experiência, mas a gente tem uma árvore chamada ipê amarelo. E ela é linda. E lá nas montanhas de Nova Lima, durante o inverno, fica tudo cinza, a grama cinza, o mato cinza, e faltando às vezes 2 semanas, 3 semanas para o inverno acabar e a primavera começar, de repente eu estou dirigindo na montanha e eu olho lá no meio do mato uma árvore de ipê amarelo toda florida, linda, brilhando, né, como que feliz, né, e você fala, nossa, ela tá brotando na hora errada, não é primavera ainda. E por muito tempo eu pensei sobre aquela árvore, e eu pensei, sabe que essa árvore tem um cheiro profético, né, ela enxerga a estação antes da estação chegar, e ela brota, ela enxerga o que vem, e ela começa a brotar com aquilo que está chegando lá. O ministério profético, ele é muito assim, ele traz o cheiro daquilo que ainda não aconteceu. Ele traz a manifestação. Muitas vezes está todo mundo triste, você está rindo porque você enxergou o que Deus está fazendo no amanhã. Às vezes as pessoas estão felizes, você está chorando porque você fala, nossa, eu estou enxergando os erros que a gente pode fazer amanhã. Então o ministério profético é como se ele andasse e se ele enxergasse sempre uma estação na frente. E o ministério profético, ele é muito importante para a igreja nesses dias, para essa hora, e o Senhor tem liberado uma igreja com cheiro profético, uma igreja que não fica apenas pensando no passado, sabe aquela vez quando você fala, mas eu já fiz tanto erro no passado e não consigo
consigo mais me desconectar do passado, mas o Senhor quer desconectar você do passado e aprender com os seus erros no passado e te preparar para aquilo que está para vir, te dar uma visão daquilo que está para vir. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu não sei quantos episódios nós vamos falar sobre o ministério profético, sobre alguma coisa assim. Para te ser sincero, eu não quero colocar mais confusão no ministério profético. Nós já temos tanta gente confusa nesse aspecto. A gente quer falar bem simples e bem claro sobre isso. E eu queria falar um pouquinho sobre um profeta na Bíblia que eu respeito muito. O nome dele é Jeremias. Não tem como falar sobre o ministério profético sem falar sobre Jeremias no Velho Testamento, né? Ele é uma das referências fenomenais do ministério profético e do chamado de Deus. Eu acho que não só o ministério profético, mas o chamado de Deus nas nossas vidas é crucial. Eu amo quando o Senhor chega para Jeremias e o chama. Agora, vamos analisar aqui um pouco. Guarda aí um tempo comigo. Vamos lá. Jeremias, quando ele foi chamado, o primeiro capítulo de Jeremias diz que eis que veio a palavra do Senhor a Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ou seja, existia um rei chamado Josias, e no 13º ano Deus começa a chamar Jeremias. E diz que o Senhor continuou falando com Jeremias durante o reinado de Joaquim, que era filho de Josias. Depois, no reinado de Zedequias, que era neto de Josias. E até que o povo de Israel foi levado para o cativeiro. E quando eu leio aqui, eu penso em Jeremias e eu penso em um outro profeta aqui, o nome dele é Daniel. Interessante, homens de Deus que não importa o que acontecia aqui, era Josias que era rei, depois mudou, não é Josias mais, era Jeoaquim. Mudou, não é Jeoaquim mais, agora é Zedequias, mas ele continua sendo o profeta de Deus. Ele continua carregando a palavra de Deus. A primeira coisa que eu tiro do chamado de Jeremias é que ele não se move porque governos mudam, porque presidentes mudam, porque partidos políticos mudam. Ele está estabelecido na palavra, ele está estabelecido no relacionamento com Deus. O que acontece aqui, Daniel foi a mesma coisa, era Nabucodonosor, depois Dario, depois Persa, depois isso, depois daquilo outro. Ele continuou buscando o Senhor, ele continuou andando com o Senhor, ele continuou caminhando com o Senhor, ele continuou pronto para liberar aquilo. E eu creio que a igreja é assim. Ouça aqui, a igreja é assim. Não importa o que aconteça, não importa se é Josias, se é Jeoaquim, se é Zedequias, se você tem um chamado de Deus, se você está no centro da vontade de Deus, isso aqui que acontece, ou quem é o rei que muda, quem é o estilo de governo que muda, não faz diferença, porque você está em um outro... eu amo isso, velho. Você está em um outro governo, você está debaixo do governo do Senhor dos Senhores, você vive debaixo do Rei dos Reis, você vive debaixo de um outro reino. Essa revelação do chamado de Deus nas nossas vidas é muito importante, porque você precisa entender que Deus te chamou e Deus te estabelece e Deus te prepara. E por falar nisso, o nome Jeremias significa, tem 3 significados que os estudiosos dizem. O primeiro é Yahvé exalta. O segundo é Yahvé estabelece, em outras palavras, Deus exalta, Deus estabelece, mas o mais provável que seja o significado do nome Jeremias é Yahvé, o Deus lança. E eu amo isso porque tem 2 significados do lançamento. Lança como missionário ou lança como um sinal de juízo, ou lança para sacudir. Isso é maravilhoso. O ministério profético, isso aqui assusta um pouco, porque o ministério profético, ele é lançado. E quando ele chega, ele carrega uma atmosfera, ele libera uma atmosfera. E muitas vezes ele é lançado num ambiente, e aquele ambiente onde o profeta é lançado é mudado, porque ele carrega uma palavra. O profeta é mais do que aquele que abre a boca, ele carrega. Isso aqui é muito profundo. O profeta, ele não somente abre a boca, mas ele carrega
dentro dele uma essência da palavra do Senhor. E isso é muito forte. Ele é amigo de Deus, ele carrega a mensagem do Senhor. E eu creio que Deus está levantando, Deus está restaurando profetas nesses dias, Deus está restaurando o ministério profético, Deus está restaurando a graça profética da igreja. E a primeira coisa, não importa qual rei muda, quem muda, Jeremias continuou profetizando. É claro que ele sofreu algumas pancadas, mas sabe de uma coisa? Ele sabia quem chamou ele. Ele sabia quem o Senhor chamou. E interessante que Josias era um homem de Deus, ele era amigo de Josias, eles eram amigos, e Josias estava restaurando. Outra coisa sobre o chamado de Jeremias, coloca aí. Havia uma atmosfera propícia para o chamado de Jeremias. Ele foi chamado na época que Josias estava reinando. Josias era um rei que estava restaurando a casa do Senhor, estava encontrando aquilo que foi perdido, ele encontrou a palavra, e mais do que isso, Josias tinha uma sede pela voz profética. Parece que nessa atmosfera de fome e sede pela palavra de Deus, de repente, o Senhor levanta um menino de 20 anos, que era Jeremias, numa atmosfera onde tem sede para encontrar aquilo, sabe? Hey, Jesus! Glória a Deus, vamos lá, estou ficando empolgado. Vocês lembram de Juízes capítulo 6 e capítulo 7, quando Deus levantou, qual que é o nome dele? Aquele que libertou Israel, né, dos midianitas, né? A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo, né? Qual que é o nome dele mesmo, Valtinho? Lembra aí, ó, vai procurar aí. Então, ele estava malhando o trigo, e a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo, Gideão, né? Ele estava malhando o trigo no lagar. Olha, lembrei. Antes dele achar ali na Google. Tô mais rápido que o Google. Gideão estava malhando o trigo no lagar, e o Senhor chega para ele, mas a Bíblia diz que naquela época havia uma fome, um desespero, as pessoas estavam orando, falando: Senhor, por que isso está acontecendo com a gente? Fala conosco, e a Bíblia diz que Deus enviou um profeta para falar com eles, Deus enviou um profeta, daí a pouco o próprio Senhor veio e começou a levantar Gideão, sabe? Eu acho que quando existe uma atmosfera, escuta isso aí, quando existe uma atmosfera de fome, de sede, de desejo para ouvir o Senhor, sabe o que acontece? O Senhor se manifesta. Nessa época que Jeremias foi levantado, foi a época onde havia uma fome, uma sede, um desejo para acertar. Eu amo dessa história, porque são história paralela. A palavra de Deus diz que os homens que trabalhavam com Josias eram homens íntegros, que restauravam a casa do Senhor. Olha só, havia uma atmosfera de integridade, de desejo de acertar, de encontrar, de fazer a coisa certa. Encontra alguém que tem a palavra de Deus. Nessa atmosfera, Deus levanta Jeremias. Você quer ouvir Deus falar, você quer ouvir Deus liberar a onda profética, nós vamos criar de novo uma igreja que tenha sede e fome para ouvir o Senhor. Nesse ambiente, olha que interessante, eu sempre achei que Jeremias nasceu num ambiente hostil. Na verdade, quando ele foi estabelecido primeiro, havia um ambiente propício, porque o rei Josias era amigo dele, tinha um caráter de Deus, tinha um desejo para ouvir a palavra de Deus, e isso é uma característica da vida de Jeremias muito, muito violenta. Havia um ambiente propício. A minha oração é que Deus crie ambientes propícios para que Deus libere uma onda profética nesses dias, para que a igreja floresça com aquilo que está para vir, que a igreja floresça com aquilo que ainda nem apareceu, né? Nem apareceu, mas que a igreja floresça. Segunda coisa sobre a vida de Jeremias, vamos lá. Primeira coisa, ele não mudou porque reis e governadores mudaram. Segunda coisa, quando ele foi chamado num momento propício. Antes dele havia Amon, na época que ele foi chamado havia Josias, e porque ele foi levantado num momento de propício, ele perseverou em todo esse tempo. Terceira coisa, ele nasceu numa cidade chamada Anatote, né? E o seu pai é Euquias, e aí o Senhor chega para ele e fala assim: olha, eu vou pular aqui pra gente, por causa do nosso tempo. O Senhor chega no versículo 6, e o Senhor diz assim, no versículo 4, diz: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi.
Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Eu não me canso de ler esse versículo. O Senhor que me conhece antes de eu nascer. O Senhor que me conhece antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. O Senhor que sonha comigo. O Senhor que me deseja. O Senhor que tem planos para a minha vida. Eu amo esse verso porque isso reflete quem o Senhor é. Ele diz assim, olha, antes de eu te formar, antes de eu te gerar, antes de eu fazer qualquer coisa, antes da sua mãe sentir você se mexendo dentro do ventre dela, eu já te conhecia, eu já tinha sonhos para você. Você consegue abraçar um pouco da realidade disso? Isso é fenomenal, velho. Isso é fenomenal. Meu Deus. Oh, Jesus. Que o Senhor nos conhece e que o Senhor nos ama e que o Senhor nos forma e que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas antes mesmo que nós consigamos falar papai ou mamãe. O Senhor já fala, eu sei o que eu tenho para a sua vida, eu tenho um propósito para você. Eu tenho algo para a sua vida, eu tenho um chamado para a sua vida. E o chamado de Jeremias, o Senhor deixou bem claro. Deixa eu te explicar, velho. Eu te chamei antes de eu te formar, e eu te separei para mim. E nessa cidade de Anatote, eu te separei, filho. Te separei para que você seja um profeta para as nações. Versículo 6 diz assim, contudo eu, olha Jeremias dizendo, contudo eu redargui ao Eterno Yahvé. E ele diz assim, eis que eu não sei me expressar. Como convém, não passo de uma criança, eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo, mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas olha que interessante. Jeremias, assim como Moisés, né, quando Deus chamou ele, Moisés falou, olha, eu não sei falar. Jeremias tinha provavelmente 20 anos de idade, quando o Senhor falou, velho, eu te chamei, você não tem ideia, eu vou te lançar nas nações. Eu vou te lançar como profeta nas nações. E Jeremias diz assim, olha, eu não sei me expressar, eu não sei falar, eu não sei verbalizar as coisas do reino, eu não sei verbalizar as revelações, eu não sei verbalizar a profundidade daquilo que o Senhor tem me dado. Quando eu estava lendo esse versículo, saltou algo bem claro, porque às vezes eu me sinto assim, eu falo, Senhor, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não consigo, Senhor. Eu olho para as minhas mazelas, como que eu vou verbalizar? Às vezes o Senhor nos mostra coisas, e como que a gente verbaliza essas coisas? Nós não conseguimos colocar em palavras bonitas, palavras profundas. E ele falou, Senhor, eu não sei me expressar. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei sobre isso em um dos nossos episódios. Tem um profeta na Bíblia chamado Ezequias, que o Senhor virou para ele e falou assim, eu quero que você pegue um tijolo de barro. O tijolo não fala, mas tijolo fala. Olha que coisa impressionante. Um tijolo de barro, você vai desenhar nele a cidade de Jerusalém. Você vai cercar ele com tanto de coisa. E aquele tijolo vai falar. Como assim? Aquilo que eu vou escrever no tijolo vai ser a mensagem para Israel. Aquilo que eu vou escrever no profeta vai ser a mensagem que ele carrega. Oh! Meu Deus, existe uma coisa sobre o ministério profético que muitas pessoas ainda não entenderam. O profeta não é aquilo que ele fala, mas aquilo que Deus escreve na alma dele, no caráter dele, na pessoa dele. Hey, Jesus, hey, Jesus, isso é muito violento. O profeta, ele é muito mais do que as palavras que ele fala, é as palavras que ele vive, é as palavras que o Senhor impregna nele. Um tijolo de barro, quando Deus coloca a mão nele, ele se torna uma mensagem para uma nação. Você, quando Deus coloca a mão em você, quando Deus marca você, quando Deus escreve em você, você se torna uma mensagem para uma nação, para uma geração. E sabe de uma coisa, eu fico pensando naquele tijolo, sabe aquele tijolo de Ezequiel? Ele pensando, o que você está fazendo comigo? Você está me ferindo. Você sabe, pega um tijolo de barro e começa a escrever nele assim, né? Carvar nele.
né? Começa a carvar nele. O tijolo, se pudesse falar, fala, tá doendo, tá me ferindo, tá me quebrando. Mas aquele tijolo não sabe que ele está sendo marcado, porque ele está se tornando uma palavra, porque as marcas na vida dele, as marcas que Ezequiel fez nele, eram as marcas da palavra que Deus tinha dado para aquele tijolo pregar, vamos dizer assim, né? Agora, uma coisa que eu penso sobre as nossas vidas, as marcas que muitas vezes o Senhor permite ter na sua vida, é a mensagem que Deus tem dado para você transmitir para uma geração. As marcas que você, como o apóstolo Paulo diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Sabe, o Senhor, ele não só... O profeta fala, me dá uma palavra, Senhor, muitas vezes a palavra que o Senhor tem demora 10 anos, 15 anos, 20 anos, o Senhor carvando no seu caráter, o Senhor trabalhando na sua pessoa, o Senhor trabalhando no seu casamento, o Senhor trabalhando em você. E você diz, qual que é a minha pregação? A pregação é o seu casamento. A pregação é a maneira como você trata a sua esposa. A pregação é a maneira como você lida com seus irmãos ou com seus empresários, funcionários ou seu patrão. Qual que é a mensagem? A mensagem é aquilo que Deus está carvando na sua vida. E você diz, eu não sei pregar. Não preocupa não. O Senhor está carvando a mensagem em você, Jeremias. Quando nós vamos entender mais tarde a vida de Jeremias, a vida dele era mais um afronto, era mais uma pregação do que até mesmo as palavras que ele liberava. E eu creio que nesses dias o Senhor tem levantado profetas cuja sua vida fala mais alto do que aquilo que ele prega. Eu creio que Deus está levantando uma geração de profetas, de homens e mulheres, cujo o seu caráter, as marcas do trabalhar do Espírito Santo nele, são mais fortes do que aquilo que ele tem falado com a sua boca. Porque falar com a nossa boca é fácil, mas falar com a nossa vida às vezes demora uma vida inteira de trabalho do Espírito Santo, de amassar do Espírito Santo. Falar com os nossos lábios é fácil, mas falar com o nosso caráter, com o nosso testemunho, precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada irmão que está assistindo. Meu Deus, essa primeira série, esse primeiro episódio sobre o profeta, sobre a jornada de um profeta, Pai. Meu Deus, e pensar que Jeremias disse, eu não consigo falar. Mas o Senhor falou, preocupa não, você vai falar. Quando eu colocar na sua boca, quando eu tocar os seus lábios, quando eu marcar você, quando eu queimar você, quando eu passar você pelo vale, quando eu levar você nas montanhas, você vai falar, a sua vida vai falar. Meu Deus, eu oro para cada irmão que está nos assistindo, eu oro, Pai, para essa geração de homens e mulheres que precisam ser um presságio, que precisam ser uma revelação daquilo que está para vir, Pai, no mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, amadureça-nos, Pai. Meu Deus, prepara-nos, Senhor Jesus, marca em nós o teu caráter. Trabalha em nós, Senhor Jesus, e levanta uma geração de profetas nesses dias, alinhado com teu coração, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, espero que essa palavra esteja edificando a sua vida. Manda mensagem pra gente, amamos você. Não esquece de dar um like aí, indica o nosso canal. Deus te abençoe.